Marcos capítulo 1, verso 21 ao verso 45. A palavra do Senhor Deus diz assim: Eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram admirados, que perguntavam uns aos outros: O que é isto? Um novo ensino? E com autoridade? Até os espíritos imundos ele dá ordem e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhes de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele ficou purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Amém. Que Deus nos abençoe
nesta noite na meditação da sua palavra. Jesus Cristo, seu ensino, seu poder e o seu relacionamento com Deus. Dá para você gravar? Jesus Cristo, seu ensino, seu poder e seu relacionamento com Deus. É isso que nós vamos ver aqui nesse texto de Marcos, que o Senhor deixou escrito neste evangelho que é tão maravilhoso. Após escolher os seus primeiros discípulos, se você voltar um pouquinho o texto que nós lemos, nós vimos isso na semana retrasada, quando Jesus está à beira do mar da Galileia, e ele vê João, e vê André, e vê Simão, e ali ele os chama, são os seus primeiros discípulos. E logo depois de tomar esses discípulos para ele então vai sair com esses discípulos com um objetivo: ensiná-los a ser pescadores de homens. Foi isso que ele prometeu? Venham após mim e eu vos ensinarei a ser pescadores de homens. Então Jesus agora começa a sua tarefa, e na sua primeira lição, no primeiro dia, é esse dia que nós lemos aqui, um dia cheio de coisa para fazer. Primeira coisa que Jesus faz, ele tem como objetivo ensinar os seus discípulos a pregarem o evangelho. E para fazer isso, ele vai a uma sinagoga. Chegando nessa sinagoga, ele toma a palavra e ele começa a ensinar. E as pessoas, diz o texto, ficaram maravilhados com o ensino dele, porque era um ensino diferente dos mestres da lei. O ensino de Jesus tinha autoridade. Sinagoga era um lugar como uma igreja que nós temos hoje, onde se reuniam no mínimo 10 judeus, tinha que ter 10 judeus, e ali eles liam a palavra durante o sábado e comentavam essa palavra. Não era como no templo, não tinha um líder espiritual. Muitas vezes tinha lá alguém que era ligado aos mestres da lei, aqueles eram fariseus, mas não era uma coisa assim como uma igreja hoje, tem o pastor, tem os ministros. E durante a semana a sinagoga funcionava como escola para as crianças. Isso era a sinagoga. Todo judeu podia entrar e fazer parte da sinagoga, os homens, podiam entrar e fazer parte da sinagoga. Então Jesus tinha uma porta aberta para pregar o evangelho. E assim foi ele com os seus primeiros discípulos para a primeira lição. E a lição era ensiná-los a pregar. Jesus começa a ensinar aquelas pessoas. Nós vemos a ênfase de Jesus no ensino. Aqui está demonstrado em 4 versículos a sua preocupação em ensinar a palavra. Primeiro versículo 21. Foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, entrou numa sinagoga e começou a ensinar. Versículo 22. Todos ficaram maravilhados do seu ensino. Versículo 38, quando diz lá: vamos para outro lugar, para os povoados e vizinhanças, para que eu também lá pregue. Versículo 39. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas. Jesus tinha um objetivo claro, evidente. O objetivo claro e evidente de nosso Senhor Jesus Cristo era anunciar o evangelho, era pregar, era falar a respeito das boas novas de salvação. Aqui em Marcos capítulo 1, Marcos não fala muitas coisas. O que Jesus pregou? O que será que Jesus estava ensinando ali na sinagoga? Marcos não entra nessa questão. Mas como vimos a respeito algum tempo atrás, Jesus tinha um sermão base. Jesus pregava o mesmo sermão várias vezes. E o seu tema do sermão está em Marcos 1,15. Olha aí, o que Jesus pregava? O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam
nas boas novas. Jesus era um bom pregador de 3 pontos também. O sermão de Jesus tinha 3 pontos. Primeiro, o evangelho está chegado, o reino de Deus, está próximo, está chegando aqui, esse é o reino. Segundo ponto, arrependam-se. Terceiro ponto, creiam no que eu estou falando. Esse era o sermão de Cristo. Muito provavelmente era este sermão que Jesus estava dando nesta sinagoga. Mas o sermão de Jesus tinha uma coisa muito diferente. Os homens que ouviam diziam: ele não fala como falam os mestres da lei. Porque nós ouvimos os mestres da lei e é sempre as mesmas coisas. Como é que funcionava um culto na sinagoga? Alguém pegava um trecho das escrituras, lia aquele texto das escrituras e dizia assim: olha, o rabino fulano de tal falou isso a respeito desse texto. O outro levantava e disse: olha, um outro rabino que eu ouvi também disse isso a respeito desse texto. E então eles começavam a falar a respeito do que outros falavam a respeito do texto. E era um estudo informal das escrituras. E eles diziam que não tinha autoridade isso. Mas o de Jesus era diferente, porque Jesus tinha autoridade. Jesus tinha um objetivo de vida, irmãos. O objetivo de Jesus era ensinar a palavra. Por isso que ele tinha autoridade para ensinar. Porque ele não só ensinava, ele vivia. Porque ele só não falava dos que os outros falavam, mas ele falava a respeito de si mesmo. Ele anunciava o evangelho de arrependimento, e ele era um homem santo. Ele anunciava que o reino de Deus está próximo, e ele conhecia o reino de Deus. Ele chamava as pessoas à conversão, e ele sabia quando as pessoas realmente se convertiam. Então Jesus tem sobre si uma autoridade que dá a ele poder para falar da palavra, e ele ensina diferente do que outros ensinavam. No versículo 38 a 39 é uma coisa mais pontual ainda, quando Jesus diz assim: olha, convém que eu vá e pregue, pois foi para isso que eu vim. Qual era a finalidade do ministério de Cristo? Qual era o propósito do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo? Ele veio para pregar, para ensinar a palavra em todos os lugares. Ele não queria fazer outra coisa. Irmãos, Jesus não tinha como finalidade do ministério curar pessoas. Jesus não tinha como propósito do ministério expulsar demônios. Jesus não tinha como finalidade de ministério ficar transformando água em vinho. Jesus não tinha como motivo e finalidade do ministério multiplicar pães e peixes. Jesus não tinha como finalidade do ministério fazer os pescadores pescarem muitos peixes nas pescas maravilhosas. Não era esse o propósito de Cristo. Mas o propósito de Jesus, a finalidade dele era ensinar as escrituras. E ele ensinava com autoridade. Sabe o que é ter autoridade de ensinar? É quando as pessoas conseguem olhar para a sua vida e dizer: você vive aquilo que você prega. As pessoas podiam ver em Jesus aquilo que ele ensinava aos demais. Jesus ensinou: quando alguém te der um tapa numa face, você entrega a outra. O que ele fez na presença de Pôncio Pilatos? O que ele fez na presença daqueles que o prenderam e cuspiram nele? Ele reagiu? O que a Bíblia diz? Que ele, como ovelha muda, foi levada ao matador. Jesus tinha autoridade para ensinar, porque ele vivia o que ele ensinava. Jesus dizia que quando você visse alguém passando necessidade, você devia socorrer. Certa vez, quando Judas sai
para trair Jesus, os discípulos ficaram perguntando: onde vai Judas essa hora? E um respondeu: certamente Jesus mandou ele pegar algumas moedas e dar aos pobres. Por que falaram sobre isso? Porque certamente era algo que eles viam Jesus fazer corriqueiramente. Jesus era alguém que tinha autoridade para ensinar, porque ele vivia aquilo que ele ensinava. Diferente dos mestres da lei, que Jesus certa vez falou para os fariseus: olha, vocês põem tanta carga nas costas dos seus discípulos, que nem eles levam, e nem vocês conseguem levar. Mas Jesus, tudo que ensinava, ele cumpria. Nós podemos ver melhor o que Jesus estava falando para este povo, e o que ele estava ensinando em Lucas capítulo 4, versículo 43, que é um texto co-irmão, é a mesma passagem que nós estamos vendo aqui, mas em Lucas. E quando vão procurar Jesus, ele responde assim: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. Temos duas ênfases nessa mensagem de Jesus. A primeira ênfase é: eu quero pregar, eu vou pregar as boas novas. Jesus era alguém que veio trazer a boa notícia à humanidade. A boa notícia fazia parte da sua vida. Ele não veio só para dizer, mas ele veio para cumprir as boas notícias. Ele não veio só para dizer que Deus iria tirar o pecado do homem, mas ele veio para cumprir isso. Por isso João Batista, quando leva as águas, e quando vê ele andando, olha para os seus discípulos e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus tinha autoridade para pregar o Evangelho. Cristo, irmãos, estava mostrando para os seus novos discípulos quais eram as urgências do seu ministério, para que os mesmos, os discípulos dele, pudessem aprender e se orientar como novos pescadores de homens. Os discípulos precisavam olhar para Jesus e entender: este homem que nos chamou a andar com ele, qual é a urgência deste homem? Como ele vive? O que ele faz? O que nós precisamos aprender? Muitas vezes, irmãos, as pessoas aprendem mais conosco vendo a gente fazer do que ouvindo a gente falar. E muitas vezes, infelizmente, a gente é bom de falar, mas a gente é ruim de viver. Jesus não era assim. Jesus tinha autoridade, porque ele era bom de viver. Ele ensinava as pessoas a amarem umas às outras, porque ele amava. De fato ele amava. O texto que nós vemos mais à frente é nítido, quando ele encontra um homem leproso. A maioria dos homens faria o que quando encontrasse um leproso? Corria. Não só corria, às vezes berrava, às vezes chamava um tipo de guardião das vilas para expulsar os leprosos, porque os leprosos deviam viver afastados da cidade. A maioria das pessoas tinha medo de tocar, tinha medo de usar de misericórdia. A Bíblia diz que Jesus fez um ato para aquele homem, porque ele teve compaixão. E sabe como é que ele curou o leproso? Ele não fez como ele fez com aquele empregado do líder, do oficial romano que foi procurá-lo. O oficial disse para ele: senhor, basta falar daqui, que o meu empregado vai ficar curado lá.
Jesus podia olhar para aquele leproso e dizer: tá bom, meu filho, eu vou curar você, mas dá uns 10 passos para trás. E ele podia dizer: você está curado, limpo, pode ir. Se você prestou atenção na leitura do texto, a Bíblia diz que Jesus o tocou. Quanto tempo será que fazia que aquele homem não recebia um toque de alguém? Um abraço, um afeto. Jesus fez questão de tocar aquele homem. Jesus tinha autoridade para pregar, porque ele vivia o que pregava. Ele podia ensinar a dar a outra face, porque ele dava. Ele podia dizer para amar os inimigos, porque ele amava. Um exemplo disso é quando ele vai para Jerusalém e ele diz: é necessário eu passar por Samaria. E os discípulos olharam meio torto para ele e dizer: opa, vamos fazer o caminho que o judeu faz. A gente atravessa o rio aqui, dá a volta lá em cima, depois atravessa o rio de novo, a gente chega lá. Vamos evitar esse povinho. Jesus disse: não, é necessário que eu passe por Samaria. E quando deu meio-dia, um sol alto, ele sentou no poço e ele esperou uma mulher que ia pegar água escondida, porque ela não queria conversar com ninguém, porque ela tinha vergonha de todo mundo, porque ela era desprezada, porque a vida dela não era das melhores. Mas o Jesus que nos ensina a amar foi lá mais uma vez demonstrar aos seus discípulos como se ama uma mulher desprezada. Filha, me dá um pouco de água para beber. Uma conversa, uma simples conversa. Quantas vezes as pessoas querem conversar com a gente dá as costas? A gente não conversa. A gente diz que não tem tempo. A gente diz que não tem assunto. A gente não dá atenção. Eu conheço um senhorzinho, pai de uma mulher que está aqui entre nós, que tem 91 anos, seu Wilson Batalha. E ele gosta de falar sempre as mesmas coisas. Ele acha que não. Se você falar para ele que você está contando de novo, ele vai dizer que é mentira. E eu sento com ele muitas vezes, ele fala, e eu ouço tudo de novo a história. Tem umas que eu já ouvi umas 10 vezes, mais ou menos assim. Dá. Quanta gente é sem paciência, dizer: você já falou, para, outra vez. Eu já sei o enredo. Começo, meio e fim. Quantas vezes o seu filho vai lá falar com você e diz: não tem tempo, sai daqui. Irmãos, nós muitas vezes temos um discurso de amor, mas nós não temos a prática. E aí quando a gente vai falar para alguém, a gente não tem autoridade. Jesus tinha autoridade. As pessoas diziam: ele ensina com autoridade, porque ele vivia aquilo que ele pregava. Como discípulos de Cristo, irmãos, precisamos ser alimentados pela palavra de Jesus, que é cheia de autoridade. Jesus continua ensinando hoje, através do seu Espírito, e através deste livro maravilhoso que você tem na sua mão. Espero que você tenha trazido ele pelo menos na igreja, chamado Bíblia, e espero que você esteja abrindo ele pelo menos umas 2 vezes na semana, porque Jesus quer ensinar você com autoridade ainda hoje. E nós, como discípulos de Jesus, temos que estar com o ouvido colado nele, para ouvir a instrução dele, para aprender do caminho dele,
porque Ele vai ensinar com autoridade. Quando lermos a sua palavra, vamos compreender as suas verdades. A autoridade, irmãos, que nenhum outro homem tem. Igual a Jesus, ninguém tem. E assim, irmãos, como Ele ensinava com autoridade, também nós, os seus discípulos, precisamos ensinar a palavra com autoridade àqueles que ainda não conhecem. Precisamos refutar este mundo. Precisamos refutar as coisas que este mundo quer nos pregar. Irmãos, o nível de pregação do mundo hoje é muito alto. Sabe como? Chega no seu celular, você recebe um WhatsApp de alguém que não é cristão, com uma filosofia, e você fala: nossa, que legal. Você abre o seu Facebook, tem lá um grupo, um negócio, umas ideias novas, você fala: oh, interessante. Você está na sala da sua casa e você está sendo discipulado pelo mundo. O mundo, presta atenção, prega mais hoje do que a igreja. E muitas vezes os cristãos ouvem mais o mundo do que os ensinamentos de Jesus Cristo, que ensina com autoridade. Tome cuidado e desafie o seu coração. Nós precisamos pregar mais que o mundo. Quando recebemos alguma coisa que não é de Deus, a gente tem que confrontar. Se for um amigo nosso, a gente tem que dizer para o camarada: ô meu, sai dessa que é fria, isso está errado. A palavra de Deus diz assim, assim, assim. Precisamos parar de ser covardes, sermos como Cristo, homens, mulheres que ensinam com autoridade. Segunda coisa que esse texto me ensina: seu ensino, seu poder. Irmãos, que maravilha a manifestação do poder de Deus nesse texto. Marcos evidencia o poder de Cristo, poder sobre as potestades e sobre as enfermidades. Marcos vai falar para nós sobre dois aspectos que Jesus usa o seu poder neste momento. Jesus usa sobre os príncipes deste mundo, sobre os demônios, sobre os espíritos malignos. Como que ele faz isso? Primeiro, no versículo 23 ao 26, Jesus está pregando, entra na sinagoga, ou já está ali sentado, alguém com um espírito na vida dele, alguém que está com um demônio no corpo, e enquanto Jesus está falando, aquela pessoa levanta e diz: tu és o Cristo, tu és o Santo de Deus, vieste-nos aqui perder. E Jesus diz: cala-te e sai dele agora. E a Bíblia diz que o homem foi balançado, houve uma convulsão naquele homem, e o espírito maligno que estava nele foi embora. Vemos aí que ao expulsar um demônio que veio para travar uma batalha com ele, Satanás tinha um propósito ao falar no meio do culto. Ele queria travar uma batalha com Jesus na sinagoga. Ele queria que Jesus fosse visto como o Messias naquele momento, que aqueles homens que estavam ouvindo Jesus ali falassem: nossa, olha, o diabo diz que ele é o Messias, então vamos crer nele. Não era a hora. Se isso acontece, Jesus poderia perder o Calvário. As pessoas poderiam deixar ele ser o rei de Israel, colocar ele num trono. Jesus não veio para o trono, irmão. Jesus veio para a cruz.
Então ele diz: cala e sai dele. O poder de Deus libertando aquele homem que estava ali sendo usado por Satanás. Jesus então demonstra um poder espiritual sobre as ações malignas que desejam manter a humanidade debaixo do jugo. Você sabia que hoje a gente passa por um monte de gente que está endemoniada, a gente nem sabe? Eu gosto muito do reverendo Augusto Nicodemos Lopes, né? E num sermão dele ele diz assim: sabe qual é o pior demônio? O pior demônio é aquele que entrou em Judas. Ele não estribuchou, ele não falou na igreja, ele não gritou, mas ele saiu em silêncio e foi entregar Jesus. Nós precisamos orarmos por pessoas que muitas vezes não conhecem a palavra de Deus porque estão debaixo do poder de Satanás, estão endemoniadas. O diabo só não manifestou, mas está ali causando problema naquela vida. Porque o projeto de Satanás é fazer com que as pessoas fiquem debaixo do poder dele e não conheçam o nosso Senhor Jesus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que o Deus deste século, ele encerrou, ele colocou venda nos olhos dos não crentes, para que não vejam e não se convertam. Mas Jesus, com autoridade, libertou aquele homem para a glória de Deus. Ao permitir, ou ao não permitir que o espírito imundo falasse mais a seu respeito, Jesus demonstra, irmãos, que tem poder, autoridade até sobre a vontade dos demônios. Qual era a vontade de Satanás? Ele queria falar. E é interessante que se você ler lá nos versículos 34 e 39, vai dizer de novo que vieram muitos demoniados. No versículo 34 diz: e ele não permitiu que falassem. Eu imagino esse texto, irmãos. Pedro abrindo a porta da casa dele e olhou para fora assim, viu aquela multidão, fechou e disse: ih, Jesus, o negócio está feio aí fora. E quando Jesus sai, aquele monte de gente endemoniada, urrando, gritando, falando. E eu acredito que a primeira coisa que Cristo falou foi: ó, todos espíritos malignos, calem-se. E houve um silêncio absurdo, porque o nosso Deus manda nos demônios, porque o nosso Deus tem poder sobre Satanás, porque Satanás não compete com Cristo, Satanás é submisso a Cristo, ele está debaixo dos pés de nosso Senhor Jesus. Tem igreja que ensina guerra espiritual, que Jesus está lá, né? Parece um ringue, Jesus de um lado na luva e o diabo do outro com luva. Irmão, para o diabo pensar em subir no ringue com Jesus, tem que comer muito feijão, né? Não tem jeito, porque Jesus é Deus, Ele é o soberano, o Criador de todas as coisas, e Ele tinha poder, e ainda o tem, sobre toda a atividade espiritual de Satanás e dos seus demônios. Poder sobre isso. Segunda coisa que nós vemos aí, o poder de Jesus sobre as enfermidades. Nós temos duas curas que são relatadas, tantas outras que a gente não vai nem saber. O versículo 34 lá, que fala dos endemoniados também, fala que trouxeram gente doente de tudo que é lado, Jesus a todos curou. É a dor de cabeça, bico de papagaio, frieira, dos menores aos piores, aleijado, mudo, cego, tudo que tinha doença foi lá e Jesus disse: tá bom, seja curado. Tudo Jesus curou.
Mas teve duas histórias que Marcos fez questão de relatar. A primeira história da sogra do Pedro, provavelmente a primeira cura de Jesus. Quando chega na casa de Pedro, a sogra dele está doente. E Jesus se importa com os nossos familiares. Sabia disso? Pedro chegou em Jesus, junto com André, com João, com Tiago, e disse: Senhor, então, a minha sogra está muito doente. Talvez naquele dia não tinha tido café ainda, não tinha tido um almoço. Talvez a mulher de Pedro estava cuidando de outras coisas, era a tarefa da sogra fazer isso. E aí o Pedro vai lá e fala com Jesus. Jesus diz: tudo bem, vamos lá, onde ela mora? O Beit de Israel, lembra que eu ensinei vocês? Não era uma casa só, era como se fosse uma vilinha, e todo mundo morava ali, todo mundo assim, juntinho, belezinha. Provavelmente Pedro foi lá, levou Jesus e disse: é aqui minha sogra. Jesus cura ela de uma maneira tão maravilhosa, né? Dá a mão para ela, ergue ela, e diz que no momento em que ela ficou em pé, a febre correu, fugiu. Por que Marcos quis contar isso? Por que Marcos quis contar que um leproso chegou até Jesus? Como é que um leproso conseguiu chegar até Jesus? Como é que ele sabia a respeito de Jesus? Ele não entende essas coisas, mas ele foi lá. E como é que o leproso fez diante de Jesus? Se ajoelhou. E qual foi a fé do leproso? Eu sei que se você quiser, eu vou ficar limpo, curado. Jesus, o nosso Deus, o Cristo que amamos, confessamos, é o que tem poder sobre as enfermidades. A vizinhança ouviu falar que a sogra do Pedro estava ruim. O povo já estava até pensando no velório, qual dia que ela ia. Está ruim, a febre está aguentando lá, acho que dessa não passa. Quando daqui a pouco, a Bíblia diz que quando a sogra de Pedro foi curada, o que ela começou a fazer? A servir Jesus. Jesus chegou com 4 camaradas. Aquela mulher foi matar a galinha, foi limpar a casa lá, foi passar o café, foi fazer o pão. E o povo olhando e disse: ué, estava pensando em ir no velório dela, e ela está aí toda animada, servindo o Senhor. Por quê? Porque Jesus, o Todo-Poderoso, tinha curado ela. O nosso mestre, o Senhor, é aquele que pode fazer isso. Ele encontrou vários doentes e curou. Cristo demonstrou o seu poder sobre os principados e potestades, sobre os poderes malignos deste mundo. Sabe para quê? Lembra que ele está com os discípulos? Lembra que ele está ensinando os discípulos? Porque ele está ensinando para nós que nós também vamos ter que lidar com a oposição de Satanás todos os dias da nossa vida em que servimos o nosso Senhor. Lembra de Efésios capítulo 6, versículo 10, que diz lá: a nossa luta é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra o quê? Os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. E qual é a arma que nós temos que usar? São várias: o capacete da salvação, a couraça da justiça, porque alguém que usa a couraça da justiça tem autoridade para pregar, porque vive o que prega. A preparação dos pés com a sandália do Evangelho da paz, o escudo e a espada do Espírito, que é a que você deixa fechada na sua casa e não lê.
E aí quando o diabo ataca, o que acontece? Deus, em Cristo, estava ensinando os discípulos e quer ensinar a mim e a você que nós temos potestades, principados, dominadores deste mundo tenebroso, conhecido como capiroto, cramunhão, demônio, diabo, Satanás, tudo isso, irmãos, contra a igreja. E nós fazemos o quê? Baixamos a guarda. Jesus está ensinando para esses homens: posição satânica vai acontecer e vocês precisam lidar com isso. Jesus ensinou os discípulos a lidarem. Jesus lidou com poder, lidou com autoridade. Sai deste homem, curou tantos outros, libertou tantos outros. Há tantas pessoas, irmãos, vivendo ao nosso redor. Se você desconfia de alguém, um vizinho, um parente, alguém que você percebe, a Bíblia diz um dom muito importante em Coríntios, que é o discernimento espiritual. Às vezes você está olhando para uma pessoa, você está convivendo com uma pessoa, e ali está meio... Começa a orar: Senhor, em nome de Jesus, se há um demônio nesta vida, eu repreendo em nome de Jesus. Irmãos, quem tem autoridade para lutar contra Satanás é a igreja de Jesus. E se nós não lutarmos, quem vai lutar? Ninguém. Como discípulos de Cristo, nós precisamos aprender a autoridade sobre os demônios. Cristo também demonstrou seu poder sobre a enfermidade, para que os seus discípulos entendessem que Ele tem poder sobre o mal que aflige o ser humano. O maior mal que aflige o ser humano é a morte, irmão. E todo mundo sabe que está mais perto dela quando tem uma doença, não é? Tem uma doença, vai no médico e diz: essa aí é braba, hein? Vamos tentar curar, mas se não der, já sabe que é caminho para o outro lugar. E é nesse momento, irmãos, que a igreja tem que entrar com a autoridade no nome de Jesus. Nós não vamos declarar para as pessoas que elas serão curadas. Nós não vamos dizer para elas que o Senhor tirou toda a enfermidade, que não pertence, que é o diabo. Não, porque Deus, muitas vezes, Ele quer matar as pessoas e usa a doença. Viu? Deus um dia vai querer levar você para o céu, e Ele vai dar uma doencinha para você. Ou não, vai de outro jeito. Mas ninguém é eterno aqui. Agora, quando nós entendemos que uma doença, que alguém está enfermo, e que nós podemos ser canal de bênção para a vida daquela pessoa, irmão, precisamos ser. Precisamos tomar coragem de visitar enfermos, orar com eles, dizer: eu não sei se Jesus vai curar, não, eu sei que Ele pode te curar, eu creio que Ele pode, que Ele vai ou não, é com Ele, mas eu posso orar em nome de Jesus pela sua vida. Jesus curou, não era a finalidade dele, a finalidade dele era ensinar o Evangelho, mas por causa da sua bondade, da sua compaixão, Ele atendeu aqueles que padeciam de enfermidades. Você crê que o Senhor Jesus te deu autoridade sobre potestades? E que, como discípulo de Cristo, nós temos autoridade em nome de Jesus para repreender a ação dos demônios? Você crê nisso? Assim como temos autoridade de expulsar demônios daqueles que se veem cativos de Satanás. Tem crente, se souber que tem um demônio, diz: cadê o telefone do pastor? Pastor, tem um demoniado aqui do lado de casa, vem. Se ficou do lado da sua casa, o problema é seu. É para você ir lá, para você expulsar, não é para me incomodar. Você tem autoridade, irmão, no nome de Jesus. Outra coisa, da mesma sorte, Deus nos dá graça
de recebermos de Cristo saúde para o nosso corpo. Então ore, creia que Deus pode livrar de toda enfermidade. Tem gente que crê que Deus cura dor de cabeça. Não, dor de cabeça eu vou orar, Deus cura. Câncer, Deus tem poder para curar toda a enfermidade. Se for para a glória dele, ele cura. Se ele tiver um propósito, ele cura. O que precisa? De um crente que confie no Senhor e que diga: eu vou orar no nome de Jesus. Porque se Jesus fizer um milagre, essa pessoa está pertinha de ouvir o Evangelho, que é o principal na vida dela. Pense nisso. Se porte como alguém que crê em Deus para fazer coisas infinitas, grandiosas, que muitas vezes a gente está ruim de crer. A gente não crê mais. Terceiro e último, o que nós aprendemos? Seu ensino, seu poder e o seu relacionamento com Deus. É um versículo só, irmãos, mas tem tanto contexto grandioso nesse versículo. Versículo 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Olha que maravilha! Às vezes a gente passa por um texto assim e nem percebe. Por que será que Marcos foi falar que Jesus levantou de madrugada, saiu de casa, né? Deve ter colocado uma roupa mais quente, porque estava meio friozinho. Foi para um lugar que não tinha ninguém, desertão. E ele teve lá um objetivo, que era orar. Uma última coisa que Marcos evidencia nesse trecho do Evangelho é a relação de Cristo com o Pai. Cristo, irmãos, havia se tornado um grande líder espiritual em um dia. Um dia. Foi na sinagoga, deu um estardalhaço lá, o demônio, repreendeu o nome de Jesus. O pessoal já saiu falando: olha a autoridade que ele tem. Ele expulsa o demônio só falando com ele. Foi para a casa do Pedro, a sogra doente, ele curou a mulher. Pronto. A mulher ficou em pé. Já saíram falando: olha, aquela mulher que nós estava contando para o velório, está andando. E diz o texto que toda a circunvizinhança ouviu. Deu a noitinha, acabou o sábado, o sol se pôs, todo mundo para frente da casa do Pedro. O que Jesus ficou fazendo a noite toda? Orando, curando enfermos e expulsando demônios. Deve ter acabado a reunião lá por meia-noite, né? Acabou a reunião, todo mundo foi embora. Jesus disse: eu vou dormir, né? O que o pessoal saiu dali e foi fazer? Dormir? Não. Eles foram caçar mais gente. Foram falar para mais pessoas que tinha um rabi que expulsa demônios e que cura toda sorte de enfermidade. Imagina você dormindo na sua casa meia-noite, bate seu vizinho: fulano, acorda, porque nós vamos para a casa da sogra do Pedro. Como assim nós vamos para a casa da sogra do Pedro? Tem um rabi que está dormindo lá, mas já ele vai acordar. Você não tem aquele problema lá de saúde? Tem. É só ele pôr a mão em você, acabou o seu problema. Você imagina quanta gente não correu para a casa do Pedro? Mas Jesus, atinado como ele disse: olha, esse negócio aqui de manhã vai estar uma muvuca. E ele sai na madrugada,
e ele vai procurar. Jesus está como o popstar do momento. Sua fama está no auge. Naquele dia ele era o mais comentado no Twitter e no Facebook da época. Post 1, curas e livramento de demônio, Jesus Christ. Estava lá, top 1 no Twitter. Quem não queria essa glória? Quem não queria uma fama dessa? Os discípulos queriam. Sabe por quê? A Bíblia diz que eles foram atrás de Jesus. Olha o que eles disseram para Jesus no versículo 36. Simão e seus companheiros foram procurar. 37. E ao encontrar disseram: pô, todos estão te procurando. O que ele disse foi mais ou menos isso aqui, irmãos. Procuraram lá, né? Foram procurar ele no quarto, ele não estava. Procuraram na cozinha para ver se ele tinha estado tomando café, não estava. Foram ao redor, não estava. Quando acharam ele, falaram: ei, e aí? Tá cheio de gente lá, esperando o Senhor. Como é que você foge assim? Agora é a hora. O senhor está perdendo tempo aqui, nesse lugar, sozinho, fazendo o quê? Orando? O lugar que você está é lá. Volta para lá. Vamos arrebentar. A notoriedade vai crescer. A igreja vai bum bum. Essa é a maior igreja da Galileia. Tem que ser notório. Tem que aparecer. Tem que manter o top 1 no Twitter. Qual foi a resposta de Jesus? Eu gosto tanto da resposta de Jesus. Ele mudou de assunto. Ele mudou totalmente de assunto. Ele podia ter respondido: não vou, estou cansado. Não, deixa eu esperar lá um pouquinho. A resposta dele foi: vamos para outro lugar. Não é possível. Não é possível. Você tem um público te esperando lá, sei lá, de 1000 pessoas. E você vem falar para mim que você não vai dar atenção para elas, que você vai para outro lugar, que você vai perder a notoriedade, porque se você chegar no outro lugar ninguém te conhece. Você tem que começar de novo, de um em um, tem que fazer uma curinha aqui, um negocinho ali, para começar de novo. Irmãos, o que nós aprendemos? Jesus responde tão calmamente, porque a sua relação com Deus sempre manteve Cristo no lugar correto da vida. Jesus nunca deixou se levar por fama. Jesus nunca deixou se levar por notoriedade. Em um momento em que tinha muito discípulo atrás dele, provavelmente tinha mais de 5.000 homens, porque foi o que ele alimentou com pães e peixes. E ele percebeu que esse povo estava lá só para comer pão e comer peixe de graça. Jesus preparou um sermão daqueles, e todo mundo foi embora. Os discípulos olharam para Jesus e disseram: para esse sermão errado. Hoje era o sermão de graça, de bondade, de misericórdia. Você vem com esse sermão, espantou todo mundo. Jesus olhou para os discípulos e disse assim, e os discípulos disseram: esse sermão é duro demais. Jesus disse: não tem outro, é esse. Vocês querem continuar comigo ou querem puxar o trilho com o resto que estão fugindo lá? E aí Deus deu graça. Pedrão, mais uma vez iluminado pelo Espírito Santo, disse: para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Jesus sabia que aquela multidão queria cura e libertação. Qual era o alvo de Jesus? Ensinar o Evangelho, pregar o Evangelho, nada mais, irmãos. Cura e libertação são consequências de uma pregação do Evangelho.
Jesus disse: esse povo não quer se arrepender, eles querem ser curados, eles querem ser tratados e libertos, mas não querem se arrepender. Jesus então vai para outro lugar. Por causa da comunhão de Jesus com Deus, Jesus não se desviava do norte da sua vida. Quero terminar pensando algumas coisas com vocês. Primeiro, você já ouviu o ensino de Cristo? A autoridade que só Ele tem. Você já percebeu a autoridade de Jesus na sua vida? Já percebeu que quando Ele fala, a sua doce voz muda a nossa vida? Você já percebeu Cristo tirando você do rumo que você mesmo escolheu para você? Você já percebeu isso? Você já percebeu Cristo levando você a se apaixonar pela palavra dEle? Porque é isso que Ele faz. Quando nós damos ouvidos, quando nós prestamos atenção naquele que ensina com autoridade, a nossa vida muda, os nossos conceitos mudam, os nossos ideais mudam, os nossos sonhos mudam, as nossas perspectivas mudam, quando nós ouvimos a doce voz do nosso Deus, porque Ele ensina como quem tem autoridade. Segunda coisa, você já teve um encontro com Jesus e foi liberto? Porque quando, irmãos, nós temos um encontro com Cristo e Cristo nos liberta, e a verdade nos liberta, isso tem uma marca na nossa vida que não sai nunca mais. Você tem noção da guerra espiritual que você está envolvido? Você tem noção que todo dia há uma luta espiritual sendo travada? Você tem noção que os poderes caídos neste mundo não querem que a igreja avance, e a igreja é você? Você tem noção disso? E quando alguém vem e faz um mal contra você, você para um pouco para pensar que aquela pessoa pode estar influenciada por um poder satânico, você ora por ela. Você tem repreendido o maligno em nome de Jesus? Terceira e última coisa para a gente pensar. Você tem dedicado tempo a Ele? Só Ele, irmão, pode orientar a sua vida. Só Ele pode conduzir o seu coração àquilo que realmente vale a pena. Você prefere a presença silenciosa de Deus ou o barulho da glória própria? Jesus Cristo é o seu modelo hoje? Você está andando com Ele como esses discípulos andavam para aprender a autoridade do seu ensino, a autoridade e o seu poder? Você está aprendendo com Jesus a como se relacionar com Deus? Você procura conhecê-lo e seguir os seus passos? Porque este é o propósito da palavra de Deus. É por isso que Marcos enfatiza o seu ensino, o seu poder e o relacionamento dele com o Pai, para que nós, os discípulos hoje, 20 séculos depois, 2000 anos de distância,
possamos olhar para esta história e dizer: Jesus quer fazer a mesma coisa comigo. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Vamos orar. Graças, Senhor, pela Tua palavra, porque o Senhor é alguém que ensina com autoridade. Que este ensino do Senhor possa atrair os nossos corações. Graças, Senhor, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Que o poder que há no nome de Jesus seja sobre minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. Que possamos triunfar na batalha espiritual e, ó Deus, abençoar outros na relação com curas, para a glória do Teu nome. Que o seu relacionamento, Senhor Jesus, com o Pai, representado nas Escrituras, seja estimulante aos nossos corações, para que também tenhamos o nosso lugar com o Senhor. Minha oração nessa noite, em nome de Jesus.